Nesta aula, vamos estudar na teoria como é o funcionamento do circuito de Charger. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Eu acho até errado a gente falar o circuito de Charger, porque realmente o circuito, ele está ali para poder carregar a bateria. Mas se a gente for pensar bem, aquele CI, aquele PWM, ele não serve só para isso. Ele também é o que controla ali, ó, logo as tensões iniciais da placa, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que chamam ele de Power Management, mas assim, no sentido de que realmente ele é responsável pelaquela entrada ali, por todo o circuito de entrada, tá? Mas tudo bem. Então, o que eu fiz? Como vai ser uma forma teórica, tá? Eu quero, primeiramente, antes de começar essa aula, você já pegou sua garrafa d'água, seu suco, sua pipoca? Você está bem focado? Porque essa aula aqui, ela é uma aula que ela é um pouco mais complexa, tá? Então seria bom você poder estudar, de preferência aí num ambiente mais calmo, mais tranquilo, focar mesmo, porque essa aula, se você entendeu ela, tá? Eu te garanto que você vai resolver muito problema de placa-mãe por aí, porque a grande maioria dos problemas estão justamente nesse circuito, tá? Então, peço para você ter um pouco de calma, coloca um fone de ouvido, se você quiser ficar mais tranquilo, né? Se você quiser ouvir tudo que eu vou falar aqui e tentar entender tudo. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? O que eu fiz? Eu criei novamente os meus desenhos, mas por que eu gosto de criar meus desenhos e eu ainda não estou mostrando no esquema elétrico, tá? Porque eu acho que se eu mostrar nos meus desenhos, vocês não precisam saber fazer leitura ainda de esquemas elétricos. Nós vamos abordar aqui no curso ainda esquemas elétricos. Mas se eu abrir uma tela ali agora para quem talvez não tenha um mínimo de conhecimento de esquemas elétricos, vai ficar totalmente perdido, tá? Então a ideia do curso aqui, neste momento, desta aula, é passar de forma simplificada. E olha que eu tentei simplificar ao máximo essa aula, tá bom? Na hora que vocês verem o desenho, vocês vão dar até uma assustada. Mas eu tentei simplificar ao máximo para mostrar ali os principais pontos e como que é justamente o funcionamento de tudo isso, tá? Eu garanto que se você assistir essa aula, você entender o que eu vou falar aqui nesta aula, você vai resolver muito problemas de placas-mães aí, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e nós vamos aqui para o meu desenho. Ó, funcionamento circuito de Charger que eu coloquei. Poderia ter colocado uma barra aqui, PWM principal aqui, ou PWM de partida, alguma coisa assim, inicial. Bom, o que nós vamos começar aqui? A gente já viu, né? Já vimos aqui um pouco sobre essa parte de entrada aqui, mas eu não me canso de falar sobre ela, tá? Por quê? Porque é um circuito que ele é de extrema importância, pessoal. Ele é de extrema importância. Eu vejo muita gente analisando placa em outros setores, sendo que o problema está aqui, tá? Então, assim, é bom você ter isso aqui, ter em mente como é que tudo funciona, saber de cabeça mais ou menos o funcionamento, tá? E eu garanto para você, se você souber mais ou menos como é que funciona essa parte aqui, tá? O restante você vai conseguir resolver mais para frente aí. Mas se você pegar isso aqui, você vai resolver muito problema. Vamos lá. Então aqui nós temos a tensão de entrada, né? Os 19 volts aqui. Vamos falar de 19 volts, tá? Notebook, tá? Quando ele vem até aqui, ele tem esses MOSFETs de entrada, tá? E aqui, ó, vocês vão ver que aonde é vermelho, pessoal, significa que seria a nossa tensão de alta, os 19 volts, tá bom? Então, ó, esses 19 volts ele entra aqui. Aqui ele pode tanto vir daqui, antes dos MOSFETs de entrada, ele já pode vir e entrar no nosso PWM Charger, tá? Ou em alguns casos ele entra a partir do segundo ponto aqui. Por isso que eu fiz esse desenho assim, tá? Para mostrar que ele pode vir tanto daqui quanto daqui, tá bom? Então, de repente o seu está saindo daqui, o que você está analisando agora, mas pode vir daqui também. E por que isso é bom você saber, tá? Porque de repente a sua atenção está parada aqui, eu já estou falando para vocês e falando os prováveis defeitos também, tá?
O que eu for lembrando, eu vou falando tudo de cabeça. Então, o que acontece? Provavelmente você não tem esse PWM sendo alimentado, porque esse MOSFET está ruim, né? E aí, o que aconteceu? Esse MOSFET aqui não passou os 19 volts para cá e não alimentou seu PWM. É bom você verificar aí se o seu caso é um desses. Se o seu caso, por um acaso, não é aqui, ó, que ao invés de sair daqui, né, esse ponto aqui, ele está saindo daqui e esse MOSFET seu está cortado, tá? Bom, bacana. Continuando, ele alimenta o PWM, é ele que alimenta o PWM Charge, tá? Será que eu devo aumentar um pouquinho mais? Aí. Então ele alimenta o PWM, esse setor aqui, e na grande maioria das vezes, mas não é uma regra, tá? Esses MOSFETs aqui, eles são controlados, ou seja, o gate deles é controlado por esse PWM aqui também. Por isso que eu falo que ele não se trata só de charger, pessoal. Por quê? Porque se esse PWM aqui controla justamente a tensão de entrada, que é ele que vai falar se pode ou não pode passar, então ele também não pode ser considerado só um charger, não é só para carregar a bateria, né? Ele também serve também aqui como gerenciamento de energia daqui, ó, dessa placa, ele que gerencia a entrada de energia, tá bom? Então o que acontece? Na grande maioria das vezes vai ser esse cara aqui que vai gerenciar, que vai controlar os MOSFETs, tá bom? Então tá beleza. Pode acontecer, como eu já falei em outras aulas, mas eu gosto sempre de estar falando, de repente esses MOSFETs aqui eles não estão sendo controlados pelo PWM, de repente eles estão sendo controlados por ele mesmo, pela própria tensão aqui. E aí vai ter aqui um divisor de tensão, que são dois resistores ligados em série, e aí faz com que habilita eles também, ok? Legal. Então aqui, ó, vocês vão vendo que as cores vão mudando, tá, pessoal? Eu quis fazer cores diferentes, justamente para ficar mais fácil de entender, vamos falar assim, né? Entendimento, tá? Então a gente já viu que o vermelho aqui seria o que alimenta o charger, e o verde é o que controla os gates aqui, tá bom? Beleza. Continuando aqui, ó, do PWM aqui de charger, ele tem um sinal aqui, às vezes pode ser um sinal, às vezes pode ser mais de um pino, pode ser dois também, tá? Que ele detecta se a fonte está conectada, tá? Ele pode ter esse carinha aqui, nesse PWM, mas não é uma regra, tá bom? Mas ele pode ter. Só que daí, para uma regra, vamos dizer assim, ele tem um dos pinos aqui que detecta sim que a fonte está conectada para poder carregar a bateria. Então, ou seja, quando ele recebe esse sinal de que a fonte está conectada aqui para carregar a bateria, ele começa automaticamente a carregar a bateria, tá? Legal. E também existe um outro sinal que às vezes a gente tem muito problema com ele, que é o seguinte, tem um sinal que sai daqui, ó, que quando você conecta a fonte, ele pode passar direto aqui pelo esse charger e depois enviar esse sinal para o Super I/O, tá? Ou ele pode ir direto para o Super I/O, tá? Eu já vi das duas formas, que é o sinal, tá? Que é para a placa ligar. Existe esse sinal também, tá? Então tem esses dois sinais. Será que eu fui claro? São dois sinais que são separados. Um sinal que é para a bateria carregar e o outro sinal que é para a placa ligar, tá? Esses sinais eles podem ser, o de bateria carregar geralmente é sempre aqui, mas ele recebe esse sinal aqui, daqui ele manda para a Super I/O, e o segundo sinal, que é para poder informar que a fonte foi conectada, às vezes passa por aqui, mas às vezes já vai direto para a nossa Super I/O. A Super I/O está até desenhada aqui, ó, Super I/O. Tá bom? Então você pode ver aqui, ó, que tem sinais que vai passar, tá? Inclusive, já falando sobre isso, vocês estão vendo aqui essa linha azul que eu coloquei aqui, ó, existe ainda um sinal aqui nesse PWM que ele identifica a potência da fonte, 65 watts, 95 watts, tudo mais. E aí ele manda lá para a Super I/O esse sinal para poder identificar, tá, qual que é a potência da fonte. Então, se por um acaso você recebe aquela mensagem de erro, sabe aquela mensagem de erro que fala
essa fonte tem uma capacidade, eu esqueci agora de cabeça como é que fala, mas fala como se a fonte não tivesse os watts necessários para estar carregando a bateria. Se você tem a certeza que a fonte tem sim os watts necessários, tá? Esse problema pode estar tanto no PWM, aqui no charger, como pode ser da sua Super I/O. Tá? Por quê? Porque esse sinal entra aqui e é enviado para cá. Ok? Então pode ser um desses dois, se você tiver a certeza que a sua fonte está boa. Tá carregando em outros notebooks, só não carrega aqui. Ok? Aí, mais uma coisa que vocês já vão conseguir resolver aí. Tá? Vamos continuar aqui. O que mais, Rodrigo? Bom, aqui nós temos dois sinais, tá? A gente chama um sinal deles de negativo e o outro sinal de positivo, tá? Esses sinais, eles vão pegar aqui naquele resistor, um deles antes e o outro depois do resistor, tá? Que é o nosso sensor de corrente. Tenho falado bastante do sensor de corrente. Nessa aula eu vou tentar explicar mais sobre esse sensor de corrente para vocês, tá? Na verdade, o circuito, a placa-mãe, ela tem muito sensor de corrente, tá? Não é só por aqui não, tá? Então deixa eu tentar explicar mais ou menos o que seria esse sensor de corrente aqui. Esse sensor de corrente aqui, pessoal, é aquele que, por exemplo, já viu quando você está lá com a sua bateria conectada e ela mostra lá assim, a bateria tem duração de 1 hora. Aí você vai e aumenta o contraste, o brilho da tela, você começa a fazer tarefas onde exige mais do processador, aí de 1 hora, de repente, ele fala assim, lá, o sinal lá da bateria, mais 30 minutos, quer dizer, já caiu meia hora em 1 minuto, Rodrigo, como que pode isso? Né? Então, quem identifica isso daí são esses sensores aqui, são eles que estão identificando, tá? Que está sendo usado mais corrente, tá? Então é ele que identifica, tá? Existe depois um cálculo que eu posso estar mostrando para vocês como é que ele faz, porque ele não identifica corrente, ele identifica tensão. Esse PWM ele identifica tensão, ele não consegue identificar corrente. Então basicamente o que ele faz? Ele pega a tensão que está aqui e a tensão que está aqui, eu já vou tentar explicar isso, tá, pessoal? Então, ó, vamos supor, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Ele vai pegar a tensão que está de cá, sei lá se essa aqui vai ser a positiva, vamos supor que essa aqui é positiva, essa aqui é a negativa. Então ele tem aqui 19 volts redondo, e aqui ele tem 18,9 volts, tá? Basicamente, a diferença, ou seja, a corrente, desculpa, a tensão que cai sobre ele, como que eu posso explicar isso que cai? Que ficou nele. Então, se eu pegar aqui e aqui tiver 19 e aqui tiver 18,9, caiu o quê? Caiu 100 milivolts. 100 milivolts. Eu vou pegar esses 100 milivolts que caiu, depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso na prática, tá, pessoal? Aqui é só na teoria. Na prática é diferente, que a gente vai verificar isso. Estou só citando um exemplo. Você vai pegar esses 100 milivolts e vai dividir pela capacidade ohmica desse resistor. Tá parecendo meio complicado, né, pessoal? Mas é assim que você vai saber quanto que você tem de corrente. É assim que ele consegue analisar, tá? Depois, na prática, eu vou explicar melhor. Eu acho que na prática vai ser melhor para vocês entenderem, tá? Mas só para vocês saberem como que ele faz. Tá? Então é assim que ele mede. Basicamente, então, quando a gente aumentar o contraste, aumentar o brilho da tela, ou usar mais o notebook, né, ele vai estar usando mais corrente, vai precisar de mais corrente. E se você estiver funcionando na bateria, por exemplo, a bateria ela vai começar a descarregar mais rápido, tá? Porque está usando mais da bateria, está exigindo mais corrente da bateria. Ok? Bom, legal. Aqui nessa parte amarela que eu fiz aqui é a tensão principal, tá? São os mesmos 19 volts que está aqui. Continuando, aqui ó, tanto é que eu só lembrei disso para poder falar para vocês, porque ele está alimentando aqui um MOSFET de alta. Então vamos agora falar aqui, ó, tá? O PWM está aqui, né? Como que ele funciona? Ele funciona como aquele, lembra daquela aula do PWM?
dos 3 volts, dos 5 volts, pois é, a mesma coisa. Tá? Então ele tem aqui um MOSFET de alta, ele tem um MOSFET de baixa, ele tem uma bobina e ele tem o sensor de corrente aqui também. Tá? A diferença é que ele tem um sensor de corrente aqui, vamos dizer assim. Tá? Como é que funciona? Tá? Então o MOSFET aqui, ele vai mandar o sinal de alta para... Desculpa, o PWM aqui vai mandar o sinal de alta, o MOSFET de alta no gate dele, vai mandar também o sinal de baixa para o gate de baixa, o MOSFET de baixa, né? E aí, ele aqui na fase, ele vai criar a tensão para poder carregar essa bateria. Então, essa tensão aqui é a tensão que está carregando a bateria. Então, essa linha azul aqui seria a tensão que está carregando a bateria, tá bom? E ele aqui também tem um sensor de corrente, tá vendo? Esse sensor de corrente é a mesma coisa aqui, porém, só muda que é o seguinte, aqui é só para identificar quanto de corrente que tem, porque se ele já começar a carregar por completo, né, ele vai parar de carregar a bateria, né, ele vai parar de ficar mandando corrente para a bateria, ok? Imagina agora, se você não tivesse um sensor desse aqui, você poderia botar fogo. A bateria podia estourar, podia explodir, porque nunca ia parar, ia ficar mandando, uma hora ia estourar com a bateria. Então por isso que existe esse sensor, mas sensor que não trabalha sozinho não, tá pessoal? Já vocês vão entender mais. Então beleza. Da mesma forma que essa linha aqui, essa fase, né, ela manda essa tensão para cá, para a bateria, quando não tem aqui o nosso carregador conectada, a nossa fonte conectada, ele vem por aqui também, tá? E entra aqui no nosso MOSFET comutador. É a mesma trilha, a mesma linha, tá? Aqui tem um indutor para poder, né, induzir aí a corrente, a passagem de corrente, né? Então o que acontece? Quando a gente desconecta a bateria, a fonte, né, o carregador, essa tensão aqui, ó, que já está parada aqui mesmo, que é a tensão da bateria, ela que vai passar para cá. Vocês lembram que eu já tinha falado sobre isso, mas essa aqui é a aula de eu falar sobre isso mesmo. Esse aqui é o MOSFET comutador. Basicamente, esse MOSFET comutador funciona da seguinte forma, pessoal. Quando ele está conectado com a fonte aqui, os 19 volts para aqui. Fica aqui parado. Enquanto isso, a tensão da bateria fica parada aqui também. Lembrando que dentro desse MOSFET comutador tem um diodo. O que acontece? O diodo, ele vai passar do anodo para o catodo. Imagina que isso aqui seja o diodo, ó. Imagina que isso aqui seja o diodo. Então o diodo só dá passagem para um dos lados. Não é um diodo Zener, tá? Ele é um diodo comum. Então esse aqui é o anodo e esse aqui é o catodo. Então ele vai fazer a passagem do anodo para o catodo. Mas, Rodrigo, se aqui tem 19 volts, aqui tem, sei lá, 12 volts da bateria, por que esses 12 volts não passam para os 19 volts? Porque se a gente lembrar, o diodo, pessoal, ele só vai dar passagem quando a tensão do anodo for maior do que a tensão do catodo. Então, por exemplo, se aqui tem 19, o catodo tem uma tensão maior do que a do anodo, por isso que essa tensão não vai. Agora, quando não houver mais tensão aqui, quando essa tensão aqui, ó, for a tensão principal, a tensão de entrada for desconectada, a fonte for desconectada, automaticamente o diodo vai deixar passar essa tensão daqui. Aí a gente vai começar a alimentar esse circuito com 12 volts, automaticamente, tá? É imediato mesmo. Então ele vai passar direto para cá. Tá? Quando colocar a fonte de novo, os 19 volts vão vir, vão parar aqui e ele automaticamente vai parar de passar aqui. Tá? Geralmente o gate desse MOSFET aqui, ele é controlado pelo PWM, tá? Mas ele pode ser controlado inclusive não só pelo PWM, eu até coloquei aqui, deu uma puxadinha aqui, ó, tá? De repente você não vai encontrar o PWM aqui controlando esse cara. De repente você vai encontrar uma tensão que já vem direta daqui, já controlando esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui ele pode ser canal N, canal P, tá? Eu estava até dando uma olhada em alguns esquemas elétricos, até mesmo antes de começar a aula aqui, só para garantir, e realmente ele pode ser canal N, canal P, pouco importa, tá bom? O que importa aqui é que esse diodo, ele tem que estar aqui, ó,
do anodo para o catodo, para fazer essa passagem aqui, beleza? Legal. O que mais nós podemos falar aqui, ó? Aqui embaixo, ó, nós temos dois sinais, esses sinais rosas que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Que são outros sinais que saem desse PWM de charge, tá? Então ele sai daqui, tá? E vem parar aqui, ó, no conector da bateria. Basicamente ele não sai, ele troca informações, vamos falar assim. Ele troca informações com a bateria. Lembrando, pessoal, que a bateria dentro daquele encapsulamento da bateria, também existe um circuito lá, tá? Então, aquele circuito lá, ele tem, inclusive, ele tem até BIOS lá dentro daquele circuito, tá? Então, o que acontece? Aquele circuito lá, ele se comunica com esse circuito aqui, tá? Esse SM Bus, que eu até coloquei aqui para vocês, ó, o que é cada uma das coisas, tá? Talvez eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, tá? O SM Bus nada mais é do que ele liga e desliga o carregamento. Lembra que eu falei o negócio do sensor? Esse sensor aqui identifica quanto de corrente que tem, né? Que tá carregando a bateria. E aí depois esse SM Bus aqui é ele que faz, ele que liga e desliga o carregamento. Então, por exemplo, tá lá carregando, chegou a 100%, ele manda desligar aqui e aí para de passar essa corrente aqui. Beleza? Para de mandar mais tensão para lá, mais corrente para lá para estar carregando a bateria. Aqui também tem um pinozinho aqui, ó, o roxo, e eu fiz até dois diferentes, ó. Fiz um da cor roxa e um da cor laranja, tá? Que já vem direto para o Super I/O, tá vendo? Direto para o Super I/O. Um desses sinais é o bate-tempo. Não necessariamente tem que ter esses nomes, tá, pessoal? Isso aqui pode ter vários nomes, várias nomenclaturas. Não se apegue a esses nomes, tá? Você só tem que saber na sua cabeça que tem que existir, tá bom? Aqui pode ser qualquer nome que você quiser. Mas basicamente ele envia, lembra que eu falei que a bateria tem um circuito interno nela? Pois é, envia um sinal para a Super I/O informando que a bateria está baixa. Já viu quando aparece lá que a bateria está baixa, né? Precisa ser carregado? Então, aí o que ele faz? Ele manda esse sinal para a Super I/O e a Super I/O vai informar, né? Se o carregador não tiver conectado, provavelmente não, né? Vai informar para você ir lá e conectar o carregador. E mais uma vez volta aqui, ó, ao loop, né? Detecta que a fonte está conectada para carregar. Se aqui não estiver detectando, ele vai mandar esse sinal aqui falando, olha, precisa carregar a bateria. Aí a Super I/O vai mandar lá, ó, olha, precisa conectar a fonte. A fonte conecta, ele identifica, Super I/O identificou, e aí começa todo o processo de carregamento da bateria. Legal, né? Bom, e aqui, ó, tem um sinal também que sai aqui, ó, esse roxo aqui, por exemplo, que é o sinal que identifica que a bateria está conectada, tá? Algumas vezes você vai pegar notebooks aí, que você vai conectar a bateria e vai falar que a bateria não está conectada. Vocês já pegaram casos assim? Então, se você pegar esse caso, provavelmente é porque, de duas ou uma, ou o circuito da bateria não está conseguindo mandar a informação para o Super I/O, ou o seu Super I/O está com defeito. É muito simples esse sinal aqui, geralmente ele funciona, tá? Não vou colocar como regra, mas geralmente ele funciona assim. A Super I/O manda 3 volts para cá e fica parado 3 volts aqui, tá? Nesse conector aqui. Quando você conecta a bateria fecha um curto, vamos falar assim, mas ela manda para nível lógico baixo, zera essa tensão, identificado pelo Super I/O que essa tensão foi zerada. E assim ele identifica que a bateria foi conectada. Beleza? É muito simples, né? Muito tranquilo. Pessoal, aqui eu tentei passar da forma mais tranquila possível, tá? Eu não quis pegar um esquema elétrico, porque eu estava até dando uma lida ou algumas coisas aqui antes de começar a aula. Achei que eu tivesse o esquema elétrico aberto ali, mas se eu fosse mostrar isso aqui em esquema elétrico, eu acho que ia ficar muito confuso, tá? Ia ficar muito confuso para esse... assim, porque como agora que a gente está começando, né, a ver mais sobre placas, eu achei melhor tentar explicar desta forma, né? Então, nesse nível que nós estamos do curso, eu não achei interessante estar passando essas informações mostrando em esquemas elétricos, tá? Mas basicamente é assim que funciona, tá? O seu CI de charger, né?
e o circuito aí de carregamento, se é que nós podemos falar assim, da bateria. Tá? Então, alguns problemas que pode acontecer: bateria identificada, mas não carregando, né? Isso pode acontecer, né? Então, se a bateria foi identificada, a gente já sabe que esse pino aqui seria, aqui no caso eu coloquei um desenho roxo. E também não tem que estar assim não, viu, pessoal? Eu coloquei aqui do jeito que eu fui desenhando aqui, eu fui colocando os pinos. A disposição dos pinos pouco importa, não é assim, não é assim. Eu sei lá qual que é, para falar a verdade, não sei de cabeça. Mas eu sei que tem que ter esses pinos aqui é o mínimo que tem que ter, tá? Geralmente tem 2 pinos aqui para o positivo, 2 para o negativo, que é para poder carregar mais corrente, tá? Mas assim, não tem que ser exatamente desse jeito aqui não. Então, se você está lá com a bateria conectada, mas sem carregar, você pelo menos já sabe que conectado significa que o Super I/O está identificando a sua bateria. Não está carregando, aí pode ser um defeito da própria bateria, que é uma coisa boa de eu falar aqui, que eu já ia me esquecendo. A bateria, como eu disse, tem um circuito interno, e esse circuito lá, se ele for desprogramado, vamos dizer assim, tá? Ou seja, quando é que ele vai desprogramar? Quando a bateria chegar num nível tão baixo de capacidade, né, de energia, a bateria dele, a própria bateria, né, que não conseguir mais alimentar o circuito da bateria. Eu estou falando do circuito, pessoal, esquece esse circuito aqui, eu estou falando da bateria, dentro da bateria, tá? Então, é como se tivesse uma BIOSzinho lá. Eu acho que até tem a BIOS mesmo. E é ela que faz, que consegue identificar quantas vezes que essa bateria já foi carregada. Ela tem um monte de informação, tá? Mas o que acontece? De repente está sem carregar porque as células da bateria já não tem mais a carga suficiente. Acho que agora eu falei bonito, hein? É as células que eu queria falar, tá tentando lembrar aqui. Então, o que acontece? Se as células que energizam aquele circuito já não está conseguindo segurar tanta energia, o que vai acontecer? Vai acontecer como acontece com a BIOS comum. Se a BIOS não tem a bateria CMOS, geralmente ela vai congelar, ela vai parar de funcionar. E nesses casos, assim, pode ser um defeito lá então, da própria bateria, né? Como pode ser também um defeito aqui do PWM Charger, né? De repente está identificando, está tudo certinho, já mandou todos os sinais, mas o PWM Charger não está trabalhando da forma que deveria para fazer aqui, vai mandar essa corrente aqui e começar a carregar a bateria, tá? Muita gente pergunta se tem como dar um choque nessas baterias de notebook, né? Tem como dar um choque. Eu vou fazer uma aula só disso, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, depois eu vou até citar esse exemplo de novo lá na aula, mas, por exemplo, vamos supor que essa bateria está identificando, né, mas não está carregando, né? De repente foi o que aconteceu. O circuito lá parou de receber, né, a alimentação, a BIOS parou de receber a alimentação lá do circuito da própria bateria. E aí, se você der uma carga nas células, né, ela volta a funcionar de novo. Alguns casos não volta, alguns casos já foi pro brejo, vamos dizer assim, né? Então, talvez só regravando a BIOS interna da bateria, mas eu confesso que eu nunca fiz isso. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que não tem mais nada do que eu falar aqui nesse circuito. Provavelmente vai ficar algumas dúvidas aí. Se tiver dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Isso aqui foi tudo que eu lembrei desse circuito, mas é um circuito que ele é um pouco complexo. Eu confesso que ele é complexo, sim. Mas se você olhar dessa forma aqui, ó, você vai ver que não é tão complexo. Eu vou disponibilizar, sim, esse arquivo aqui para vocês baixarem e deixarem aí. Pode imprimir, deixar em algum lugar, salvar aí no seu computador. Quando você tiver alguma dor de cabeça com esse circuito, você olha lá, tá, e fala assim, deixa eu ver esse negócio aqui de uma forma mais resumida, vamos dizer assim, tá? Um exemplo mais resumido desse circuito, porque eu não estou entendendo nada. Aí você pega esse papelzinho aqui e olha esse desenho aqui, que eu te garanto que você vai começar a entender um pouco mais. Beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa aula aqui foi uma aula que eu, particularmente, eu achei muito importante estar passando para vocês, já que, como eu falei, muitas coisas ali, muitos defeitos ali, acontece de placas, mas acontece naquele circuito, tá bom? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu estou lembrando aqui agora,
aquele pino identificador que eu falei que ele passa e vai até a Super I/O, algumas placas não ligam se aquele sinal não estiver sendo enviado para a Super I/O. Tá? Então mais uma dica aí no finalzinho, aqui aos 48 do segundo tempo, eu lembrei dessa dica. Beleza? Então é bom você estar por dentro aí. Quando a gente for entrar nos esquemas elétricos, aí a gente vai olhar ainda mais esse circuito, nós vamos falar um pouco de cada um ali dos pinos, o que significa cada um dos pinos e tudo mais, só que a gente vai ter que fazer isso com mais de uma placa, tá? Porque se eu fizer só com uma placa, vocês vão entender o funcionamento só de um PWM charger, né? Um único, né? Sendo que tem dezenas aí, ou talvez centenas na verdade, aí de circuitos chargers. Beleza? Gostou dessa aula? Deixe o seu like, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Grande abraço e até a próxima aula.